Graças a Deus. Samuel não sente frio não, irmãos. Irmãos, maravilha. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler os versos 8, 9 e 10. O tema da mensagem é os tesouros que perdemos dentro de nossas casas. Nós vamos ver que o ensino de Cristo era mesmo impressionante, né, irmãos? Veja que com todo o conhecimento, com toda a sabedoria do mundo, mesmo assim ele se utilizava de coisas simples, de coisas do dia a dia, para ensinar, né, as pessoas que estavam ali à sua volta. O Jubenício também está aqui. Maravilha, meu colega de academia, né? Nós estamos nos encontrando ali na academia. Nós estamos bom de fazer um culto lá, né, Jubenício? Já está o Zezinho, já tem mais gente lá, né? Maravilha. São Lucas capítulo 15, verso 8, 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus, maravilha. Então, como eu estava dizendo aqui, irmãos, Jesus se utilizava de coisas simples para ensinar grandes verdades, né? Veja só o que ele está dizendo aqui. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Nos tempos de Jesus havia um costume, né, entre as mulheres, era um costume grego. Quando uma mulher ficava noiva, o noivo presenteava ela com um colar de 10 dracmas. A dracma era uma moeda grega, né? Até o ano de 2001, irmãos, essa moeda existia na Grécia, né? Era uma moeda grega. Então, qual que era a ideia? Essa mulher recebia um colar de 10 dracmas e ela usava esse colar. E quando as pessoas viam essa mulher com esse colar, eles sabiam que ela estava comprometida, né? Na nossa cultura, usa-se aliança, né? Quando vai se ficar noivo, usa-se uma aliança. Aí as pessoas sabem que aquela moça, que aquela jovem ali está comprometida. Mas nos tempos de Jesus era um costume grego. O noivo presenteava a noiva com um colar de 10 dracmas. E ela se utilizava daquele colar. Mas havia também algumas obrigações. Quando o noivo presenteava a noiva com aquele colar, ele começava a observar se ela estava cuidando daquelas 10 moedas. Sabe por quê? Uma mulher que não cuidasse desse colar passava a ideia de que era descuidada. Passava a ideia de que era uma mulher desordenada. Então, quando ela recebia aquele colar com 10 dracmas, ela cuidava dele com todo o carinho do mundo. Ela tinha uma atenção muito especial, porque andar com um colar com menos de 10 moedas demonstrava despreparo, demonstrava falta de responsabilidade, né? Então, Jesus está mostrando para aquelas pessoas algo que eles entendiam bem, mas com a intenção de passar uma grande verdade espiritual. E ele está dizendo
que em algum momento a mulher perdeu uma das moedas. O colar tinha 10, mas um dia ela vai pegar o seu colar e ela percebe que tem 9. Perdeu-se uma moeda, e agora? Cruzar os braços? Não, de forma alguma. Primeiro porque ela ia entristecer o seu noivo. A primeira coisa que o noivo olhava era lá, cadê as 10 moedas? Não, está faltando uma. Você não teve cuidado com o colar, né? Você não vai ter responsabilidade com a nossa casa, com a nossa vida. Mas o que aquela mulher faz quando ela percebe que perdeu uma moeda? Ela cruza os braços? Ela faz pouco caso? Não. Ela vai tomar 3 atitudes muito importantes. Primeiro, ela vai acender a candeia. O que era a candeia? A candeia era uma lâmpada, né? Uma lâmpada com óleo. Como você sabe, não havia essa luz elétrica que nós temos aqui. E na época de Jesus, as casas também não tinham janelas grandes, não tinham portas grandes como nós temos, né? Então, dentro das casas era escuro. Quando ela perde uma moeda do seu colar, o que ela faz? A primeira coisa, acender uma candeia. Ou seja, ela pegava uma lâmpada, né, com azeite, acendia para procurar ali. Mas não acha-se a moeda. E o que fazer então? Então, vamos varrer a casa, né? Porque na medida que ela vai varrendo, como eu disse, as casas eram escuras. Ela vai varrendo e quando chega na porta, ela vai pegar cada coisa que a vassoura varreu. Cada detalhe, ela vai olhar cada papel, cada gravetinho, para procurar essa moeda perdida. E a palavra chega a dizer que ela procura com diligência. Sabe o que é diligência? É cuidado, é insistência, é perseverança. Ela não vai desistir. Ela varreu a casa, a moeda não apareceu, ela vai voltar e vai varrer de novo. E não apareceu, ela vai revirar tudo, cada cantinho, até essa moeda aparecer. Sabe por quê? Porque é algo de alto valor. Essa moeda representa valores. E ela não está disposta a abrir mão desses valores. Mas a palavra chega a dizer que ela encontra essa moeda. Olha só o que acontece. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Talvez para algumas pessoas não é muita coisa. Puxa vida, essa mulher tinha 9 dracmas ainda no colar, para que ela estava nesse desespero? Porque para ela era muito importante, irmãos. Para ela era algo de alto valor. Nós estamos falando de uma cultura que valorizava muito este ato. Uma mulher que recebe um colar com 10 dracmas é vista andando apenas com 9, já passava a ideia de que era desorganizada, já passava a ideia de que não seria uma boa esposa, já passava a ideia de que não seria uma boa mãe. Então isso para ela era muito importante. E quando ela encontra essa moeda, ela reúne as amigas, reúne os vizinhos e vai comemorar, porque ainda que para aquelas pessoas não seja muito, para ela é muito importante. E Jesus termina a parábola dizendo assim: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, vamos aos elementos da parábola para nós tentarmos entender aqui o que Jesus está ensinando para nós. Veja só, essa mulher, ela simboliza a igreja, né? Nós somos representados por essa mulher, porque a igreja é a noiva do Cordeiro, não é isso? Nós estamos noivos do Filho de Deus. E a palavra chega a dizer que essa mulher recebe ali um colar com 10 dracmas. É o que nós recebemos. Na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 3, a palavra diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Que maravilha! Irmãos que louvam, receberam o dom de louvar das regiões celestes. Irmãos
que são músicos, receberam de Deus esse dom maravilhoso. Irmãos que têm o dom de interceder, irmãos que têm o dom de amar o seu próximo, são tesouros recebidos do alto, vindos de Deus. São presentes valiosos que nós, como igrejas, também recebemos como aquela mulher. Mas sabe, às vezes, da mesma forma que aconteceu com aquela mulher, acontece conosco. Às vezes, por uma falta de vigilância, talvez, às vezes por uma falta de atenção, a gente também perde valores, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, às vezes por descuido, a gente perde valores que alcançamos de Deus. Às vezes nós perdemos a dracma da oração, às vezes nós perdemos a dracma da santificação, às vezes nós perdemos a dracma do amor, às vezes nós perdemos a dracma da comunhão. São valores, irmãos, são coisas que para o mundo não valem nada, mas para nós vale muito. Às vezes até mesmo por causa da tribulação, nós perdemos a dracma da fé, não é? Às vezes, até mesmo por causa dos problemas, nós perdemos o desejo de vir, caminhar para o templo e louvar e adorar a Deus. Uma vez eu li um artigo, eu achei interessante, o escritor dizia assim: a igreja não salva ninguém, mas os salvos desejam estar na igreja para adorar aquele que os salvou. Maravilha, é verdade, a igreja não salva ninguém, mas é aqui que nós nos reunimos para adorar, para oferecer a Deus sacrifícios de louvor. E quando perdemos esses valores como aquela mulher, aí o que vamos fazer? Vamos cruzar os braços também? Vamos ficar pensando no que fazer? Não. Vamos fazer como aquela mulher. Vamos tomar atitude. Veja os 3 procedimentos que restituíram a dracma perdida para aquela mulher. Primeiro, ela acendeu a candeia. Depois, ela varreu a casa. E depois, ela procurou com diligência. Como eu disse, a candeia era uma lâmpada. Ela acendeu aquela lâmpada porque a casa era escura, ela precisava iluminar a casa para encontrar aquele valor que ela havia perdido. Mas não foi isso que Deus fez conosco também? O que foi que Deus precisou fazer para recuperar o homem perdido? Vamos ver? Abra sua Bíblia em João capítulo 1, o verso 5. Evangelho de João, porque um dia nós estávamos perdidos, né? Nós estávamos perdidos, assim como aquela dracma foi perdida, e aquela dracma era valiosa para aquela mulher, um dia nós também estávamos perdidos. Então veja o que Deus fez para nos encontrar. Evangelho de João, capítulo 1, verso 5, diz assim a palavra: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, né? Um dia nós estávamos em trevas, assim como aquela mulher, a casa era pouco iluminada e ela precisa de luz, ela acende uma candeia. Deus acendeu aqui a luz de Cristo nesse mundo para nos iluminar. A luz de Cristo iluminou os nossos corações que estavam em trevas. E quando nós vimos a luz de Cristo, como diz lá em Isaías, um povo que estava assentado em trevas viu brilhar uma luz. Que maravilha! Nós que estávamos em trevas, um dia vimos a luz de Cristo, e Ele nos chamou, e Ele estendeu a sua mão, e nos tirou do império das trevas para o reino da luz. Maravilha! Mas quando nós percebemos que estamos perdendo valores, o que devemos continuar a fazer? A luz já foi acesa,
O pai acendeu a luz. Agora nós precisamos adotar o segundo procedimento dessa mulher, que é varrer a casa. Igreja de Cristo, preste bem atenção. Muitas vezes os maiores tesouros que nós temos estão dentro de casa. Às vezes, irmãos, os tesouros que nós temos são a nossa família. A mulher tinha 10 dracmas, ela perde uma, e ela não se acomoda. Ela vai acender a candeia, ela vai varrer, ela vai procurar com diligência. Às vezes a nossa família tem pessoas que estão indo para o inferno, e nós pensamos assim: puxa vida, mas eu já estou bem, eu estou com Cristo, e a minha esposa está com Cristo, e os meus filhos estão com Cristo, e os meus sobrinhos estão com Cristo, mas é aquele parente lá que não quer saber de nada. Hoje eu estava chegando em casa e tinha um pregador pregando a palavra numa pracinha lá perto de casa, e ele pregava o evangelho, e ele falava do fim, falava da volta de Cristo. E eu escutei quando um rapaz passou por mim, e ele dizia assim: que Jesus nada, eu estou esperando é o inferno. Já pensou? Veja só, irmãos, como tem pessoas andando em trevas. Você acha que uma pessoa por si só é capaz de falar uma blasfêmia como essa? Então, irmãos, é preciso que a luz de Cristo ilumine essas pessoas que estão em trevas. E às vezes eles não vão encontrar essa riqueza, às vezes eles não vão encontrar esse valor, sabe por quê? Porque estão na escuridão. E somente a luz de Cristo pode iluminar as suas vidas. Mas sabe o que me impressiona também? É que às vezes nós perdemos valores até mesmo dentro da casa de Deus. Porque a palavra chega a dizer que os dias são maus. Irmãos, tem se multiplicado o número de pregadores que já não falam mais na vinda de Jesus. Tem se multiplicado os púlpitos que já não pregam mais o evangelho da coroa de espinhos. São valores que estão sendo perdidos. Lembra-se da mulher? Ela tinha 10, perdeu um, o que ela fez? Correu atrás do prejuízo. Mas tem se multiplicado o número de igrejas que não pregam mais o evangelho da renúncia. Perdem um valor? Não, tudo bem, não precisamos falar sobre isso. Tem se multiplicado o número de pregadores que pararam de falar da nossa necessidade de pedir o perdão, de buscar a misericórdia de Deus. O que se fala hoje é o evangelho da prosperidade. Valores importantes estão sendo perdidos e muita gente não está se dando conta. Tem se multiplicado o número de igrejas que já não falam mais sobre o culto doméstico. Mais um valor que está sendo perdido. E o que dizer dos cultos de oração? Né? Muitas igrejas sequer tocam mais nesse assunto. Então, igreja, nós precisamos estar atentos ao ensino que Cristo está passando aqui para essas pessoas. Muitas vezes os valores estão sendo perdidos dentro da própria casa de Deus. A mulher perdeu uma moeda dentro da sua casa. E dentro da casa de Deus, valores também estão sendo perdidos. Dentro da casa de Deus, até mesmo a fé está sendo relativizada. Eu tenho visto pastores que tentam dar uma explicação humana para milagres da Bíblia, né? Nós vimos lá a passagem do povo pelo Mar Vermelho,
E Deus abriu ali, fendeu o mar vermelho, o povo passou em seco, mas tem pastores dizendo que numa época do ano a maré baixava e o povo, meu Deus, que valores que nós precisamos acreditar, nós precisamos desses valores para as nossas vidas. Você não pode abrir mão disso, é um milagre. A Bíblia é clara, Deus fendeu o mar vermelho, o povo passou em seco, tanto é verdade, que depois que o povo passou, Deus fechou de novo o mar, e os egípcios se afogaram ali. Então como pode os egípcios ter se afogado numa maré baixa? Irmãos, vamos aprender com essa mulher. Ela não descansou, ela perdeu valores, mas ela procurou. Ela não se acomodou, não. Ela viu que era importante. Ela perdeu uma dracma. Continuava com 9. Poderia falar assim, não, uma só não tem problema. Não é? Mas não. Ela foi atrás. Lembra-se da parábola de 100 ovelhas? O pastor percebeu que uma tinha sumido. O que ele fez? Pegou as 99, coloca no aprisco e vai atrás da ovelha perdida. Não importa o universo, não importa a quantidade, uma vida faz a diferença. Ele põe as 99 no aprisco e vai atrás. A mulher tinha 10 dracmas, ela perde uma e ela vai procurar. Irmãos amados, veja só o próximo procedimento. Ela varre a casa até encontrar. Irmãos, varrer incomoda, não é? Varrer a casa incomoda. Sabe por que incomoda? Porque para você fazer um serviço bem feito, você vai ter que remover coisas, não é isso? Você vai ter que tirar o tapete, você vai ter que arredar a estante, vai ter que arredar o sofá, né? E isso incomoda porque aquilo já está assentado ali. Isso dá trabalho, isso incomoda, mas a mulher vai varrer a casa. E para nós também recuperarmos valores perdidos, nós temos que varrer também a nossa casa. Assim como a mulher removeu cadeiras, assim como aquela mulher removeu a mesa, assim como aquela mulher removeu o tapete, nós vamos ter que remover obstáculos em nossas vidas, para que nós também possamos recuperar esses valores perdidos. Irmãos, nós precisamos varrer os nossos corações, nós precisamos varrer a nossa mente, nós precisamos fazer uma faxina na nossa vida, porque todos os dias nós somos bombardeados pelos dardos inflamados do maligno, todos os dias. A palavra chega a dizer que o inimigo anda rugindo como um leão em derredor, não é? Então, é muito importante. Varrer incomoda? Incomoda. Varrer dá trabalho, mas tem que ser feito. Se nós quisermos recuperar valores perdidos, se nós quisermos sermos bem-sucedidos, assim como aquela mulher, nós precisamos varrer mentes, varrer corações, varrer as nossas vidas. Vai dar trabalho. Você vai ter que remover obstáculos, você vai ter que remover aquilo que já está no lugar, você vai ter que remover aquilo que já está sentado ali. Mas foi isso que a mulher fez, né? E por fim ele termina dizendo assim: ela procurou diligentemente. A palavra diligentemente indica dedicação, persistência, cuidado. Irmãos, muitas vezes nós temos objetivos na vida, nós queremos ser pessoas de oração, nós queremos ser pessoas que estudam a palavra, nós queremos levar a mensagem do evangelho aos perdidos, mas muitas vezes nós desanimamos na nossa caminhada, às vezes as coisas não saem como a gente esperava e perdemos até a nossa fé.
Mas, igreja de Cristo, olha o exemplo da mulher. Ela não se acomodou. Ela ainda tinha 9 dracmas, mas ela não se acomodou com isso. Ela viu que precisava, que não podia perder nenhum valor. Então, nós temos que colocar os nossos objetivos para frente. Nós precisamos trabalhar com dedicação. Nós precisamos procurar com persistência, com cuidado. Lembro-me daquela parábola, né? Da mulher que incomodava um juiz iníquo. A mulher chegava e dizia: olha, faz justiça à minha causa. Aquele juiz diz assim, no dia seguinte: faz justiça à minha causa. Ele fala: essa mulher está aqui de novo. Depois ela volta: faz justiça à minha causa. Aí aquele juiz um dia diz assim: olha, eu não temo a Deus, eu não preciso de Deus, não tem ninguém nessa cidade maior do que eu, mas para essa mulher me dar sossego, para ela parar de vir aqui, eu vou atender essa mulher. Sabe o que eu aprendo com essa parábola, irmãos? Honra. Honra. Aquela mulher venceu aquele juiz, mostrando para ele que a própria honra daquele homem era importante. Assim é Deus. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de ninguém. Quer a gente creia ou não, Ele continua sendo Deus. Quer as pessoas acreditem ou não, Ele ainda é e continuará sendo o Senhor. Mas por causa da nossa insistência, por causa das nossas súplicas, por causa das nossas petições, pela sua honra, Ele vai nos atender. Então, igreja de Cristo, preste bem atenção. Aquela mulher, quando ela encontra a dracma perdida, quando ela encontra aquele valor que ela tinha perdido, produziu ali no coração dela alegria. Porque quando nós perdemos valores, nós não perdemos só valores, nós perdemos também a alegria. Lembra-se de Davi? Quando pecou, né? O que ele faz? Ele escreve o Salmo 51 e diz assim: olha, restitui-me a alegria da tua salvação. A aliança é quebrada, irmãos. O pecado é uma tragédia na vida do homem. Ele quebra a nossa aliança com Deus. E aí Davi ora: restitui-me a alegria da tua salvação. Assim como aquela mulher, você não vê ela comemorar hora nenhuma, a não ser na hora que ela encontra aquele valor perdido. Então, quando ela encontra, o que ela faz? Ela convida os amigos, ela convida os vizinhos, ela vai comemorar. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando Deus faz algo na minha vida, quando Deus faz algo na sua vida, nós devemos comunicar com o nosso próximo. Nós temos que dizer para a igreja, testemunhar para os nossos irmãos aquilo que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque isso vai aumentar a fé das pessoas que estão à nossa volta. Como é bom quando você vê o agir de Deus na sua vida. Como é bom quando você vê que Deus está trabalhando em você. E aí você vai procurar as pessoas que estão à sua volta e vai testemunhar. E muitos, às vezes, que já perderam a esperança, terão suas forças renovadas. É o que essa mulher fez. Ela procura, encontra e procura seus vizinhos, procura seus amigos e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Igreja de Cristo, preste atenção. Nossas conquistas, nossas bênçãos, nossos valores têm que ser proclamados, compartilhados com as pessoas que estão à nossa volta, para que a fé delas seja aumentada também. Não é isso? Então, eu quero finalizar essa palavra aqui, dizendo a você nesta noite: aprenda com essa mulher. Veja alguém que perdia valores, mas não se acomodou,
não ficou chorando, pensando como reagir. Não, ela toma atitude. Se levanta, acende a luz, varre a casa e procura com diligência. Maravilha. Deus os abençoe, que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, para que os valores que nós estamos vendo, que têm sido perdidos, nós estamos vendo um mundo que cada dia mais se distancia de Deus. Nós estamos vendo um mundo que cada dia mais perde seus valores que foram ensinados há muitas gerações. Mas nem tudo está perdido. Vamos acender a luz, varrer a casa, procurar com diligência. Amém, amados? Pai Santo, eu te louvo, ó Deus, pelo teu evangelho santo. Eu te louvo, ó Deus, pelo ensino que o Senhor nos traz, ó Deus. Que maravilha, ó Deus, saber que o Senhor é um Deus misericordioso. Que maravilha, ó Pai, é ver, ó Deus, que nem tudo está perdido. Porque muitas vezes, ó Pai, temos a nossa fé abalada. Porque muitas vezes, ó Deus, nós perdemos valores que foram conquistados a duras penas, ó Pai. Mas, ó Deus, nós estamos vendo aqui lições para que esses valores sejam recuperados. Em nome de Jesus eu peço-te, ó Deus, que pela sua infinita bondade e misericórdia, ó Deus, o Senhor possa restabelecer, ó Deus, os valores os quais nós temos visto ser perdidos, ó Deus, até mesmo na tua casa. Igrejas que não falam mais sobre a tua vinda, igrejas que não falam mais do evangelho da carne mortificada, igrejas que não falam mais do sangue derramado, valores que estão sendo perdidos. E quantos, ó Deus, têm perdido também a sua fé? Quantos têm perdido também a sua esperança? Mas nós aprendemos nesta noite com esta mulher, ó Pai. Ela acendeu a luz, ela varreu a casa, ela procurou com diligência. Ensina-nos, ó Deus, a sermos persistentes. Ensina-nos, ó Deus, a varrer os nossos corações, a varrer as nossas mentes, para que nós não venhamos a perder estes valores conquistados, ó Pai. Acenda a tua luz, ó Deus, sobre aquele que está em trevas. Acenda, ó Pai, a tua luz sobre as nossas vidas, para que nós não venhamos, ó Pai, a andar em trevas. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida aqui dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão presentes. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero orar para que o Senhor trabalhe por nós mais uma vez nesta semana que se inicia. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê livramento, que o Senhor, ó Pai, possa nos encher com o teu Espírito Santo, ó Pai. Nós precisamos ser controlados, dirigidos. Nós precisamos, ó Deus, do teu Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas 24 horas por dia. Em nome de Jesus, leva-nos em paz. Coloco diante de ti a vida do teu servo, o reverendo Marcelo Gomes, que está em viagem, também a sua família, que o Senhor o proteja onde estiver. Peço-te também, ó Deus poderoso, pela vida do pastor desta igreja, o reverendo Rui Nogueira, que o Senhor possa abençoar a sua vida, e que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor abençoe o teu povo para a glória do teu nome. Amém. Se Deus quiser, domingo que vem, nosso irmão Geraldo estará aqui, né, trazendo a palavra do Senhor. Deus abençoe, amados. O culto está encerrado.